Boa noite, irmãos e irmãs. Nós vamos estar tratando nesta noite desse tema, Cristo e a firmeza da igreja, dentro do tema maior, Cristo e a palavra da igreja. E eu gostaria de ler inicialmente um trecho que se encontra em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. 24 a 27. Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar, curvem suas cabeças. Senhor Deus, acabamos de ler a Tua palavra, estaremos indo até a Tua palavra, os Teus preceitos, ensinamentos, e te pedimos que Tu nos instruas a partir deles. Te pedimos que possamos examinar as nossas vidas, comparar com aquilo que Te alegra, com aquilo que Tu demandas de nós, com aquilo que leva à firmeza da igreja. Senhor, nós Te pedimos que sejamos abençoados pela exposição da Tua palavra, como já temos sido aqui nesta conferência, nesse encontro da fé reformada, pela exposição fiel dos Teus ensinamentos. E te pedimos que nós possamos contribuir para que a Tua mensagem firme, clara e segura continue a ser proclamada. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não vou falar sobre os fundamentos da igreja. A gente pode confundir um pouquinho. O meu tema é Cristo e a firmeza da igreja. Sobre fundamentos da igreja, o pastor e mestre Franklin Ferreira fará isso no dia de amanhã. Acabei de receber uma mensagem dele dizendo que ele está dentro do avião a caminho. Então, estamos assegurados da presença dele, se Deus assim providenciar para que o avião não caia. Ele estará aqui conosco amanhã. E é ele que vai falar sobre os fundamentos da igreja. Eu, de minha parte, vou falar sobre firmeza da igreja, não sobre o fundamento. Mas qual seria a diferença? Bom, eu deixarei o Franklin definir ou de falar sobre fundamento, mas com relação à firmeza, eu gostaria de definir firmeza como sendo a consistência em sua missão por uma sólida compreensão e aplicação da palavra de Deus na vida dos que a integram. Consistência na missão da igreja por uma sólida compreensão e aplicação da palavra de Deus na vida daqueles que integram, que formam a igreja. A firmeza seria definida também trazendo o conceito de coragem. Em segundo lugar, coragem na proclamação das verdades do Evangelho, independentemente das circunstâncias. Então, a igreja ela é firme quando ela é corajosa na proclamação do Evangelho, e nós veremos isso mais à frente. E, finalmente, definindo firmeza, coerência. Coerência na apresentação das doutrinas, considerando todo o conselho de Deus. Pela graça de Deus,
nós vamos considerar isso aqui o nosso roteiro, o nosso mapa, e nós pretendemos abordar pelo menos o primeiro desses pontos aqui que definem firmeza, consistência em sua missão por uma sólida compreensão e aplicação da palavra de Deus na vida daqueles que a integram. E amanhã, também pela graça e misericórdia de Deus, abordaremos as outras duas, coragem e coerência. Mas antes disso, nós deveríamos também, já que estamos falando da firmeza da igreja, nós deveríamos também definir o que é igreja. E nós entendemos que igreja, ela pode ser definida como aqueles que são chamados para fora, isso do próprio termo, do próprio nome. Os chamados para fora, os selecionados, o povo de Deus. O nome expressa essa soberana e divina ação, a ausência de qualquer prerrogativa nossa na salvação. E esse texto aqui de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele é fundamental para que nós entendamos o que é a igreja, porque ele nos traz a identidade da igreja e ele nos traz a missão da igreja, aqui numa cápsula, numa forma bem resumida, mas para que nós possamos compreender o que é a igreja. O texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim, com relação à identidade: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqui está a identidade do povo de Deus. Nós que antes não éramos povo, que não tínhamos identidade, agora temos uma identidade muito bem delineada. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E notem aí que está destacada a palavrinha porém. Por quê? Em função daquilo que Pedro já vem escrevendo. E ele estava falando no versículo 8, o versículo que antecede aqui, esse versículo 9, falando daqueles que tropeçam na palavra, aqueles que aparentam manusear a palavra, aparentam abrigar a palavra, mas na realidade tropeçam nela. Tropeçam porque não aguardam, tropeçam porque o manuseio é inadequado, tropeçam porque os ensinamentos são falsos, tropeçam na palavra e, consequentemente, Pedro diz, eles são desobedientes e pior. Eles não somente tropeçam na palavra, mas eles são pedra de tropeço, eles impedem o caminhar. Eles são rocha de ofensa. Eles não são rocha firme, eles são uma rocha de ofensa, aqueles pedregulhos ou as pedras que podem estar no caminhar. Muitas vezes nós já experimentamos isso, num caminho aonde a luz não é muito clara e tropeçamos numa pedra. O contraste que Pedro está fazendo aqui é que nós devemos ser conscientes dessa identidade que nós temos. Nós contrastamos com aqueles que tropeçam na palavra. Nós recebemos a palavra, recebemos de bom grado. E devemos, ao receber essa palavra, aplicar a palavra em nossas vidas. Nós somos raça eleita. A igreja significa exatamente isso, uma raça eleita, um sacerdócio real. A igreja é de Cristo. Ele é o cabeça. Mas a igreja, irmãos e irmãs, a igreja é formada por pessoas. Pessoas que somos vocês e eu. Pessoas pecadoras. Pessoas que foram chamadas, que receberam a graça do chamado, que compreendem o que é a salvação, que têm a Cristo como único e suficiente Salvador, que têm o Espírito Santo morando em suas vidas, que são distintos, têm uma identidade, mas ela é formada por pessoas, por mim, por vocês. O edifício onde nós nos ajuntamos, nos congregamos, e muitas vezes nós damos importância a ele, chamamos de igreja, para identificar,
ele é a coisa menos importante nisso tudo. Nós temos ali apenas o local de reunião, mas a igreja é constituída por pessoas. Somos um povo de identidade restaurada, que deve caminhar com um propósito único. E a missão da igreja está muito bem, claramente delineada aqui também. Missão, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não estamos vagando aleatoriamente ao sabor das nossas próprias paixões. Nós somos um povo liberto da escravidão do pecado, raça eleita por um Deus que é soberano. A soberania de Deus transpira aqui nessa definição da identidade, da missão. Nós somos considerados sacerdotes, no sentido de que nós representamos a Deus na sua interação com a humanidade. Ele nos chama de cooperadores. 1 Coríntios 3:9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E somos separados para um fim específico. Somos santos, pertencemos a um Deus que é um Deus zeloso do seu nome. Propriedade exclusiva, diz o texto. Deus diz, a minha glória não darei a outrem. Um Deus que é zeloso. Não temos dois senhores. Deus não nos divide com ninguém. E temos essa missão de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se falamos da firmeza da igreja, temos que compreender muito bem o que é a igreja, e isso tem sido bem explanado em todas as mensagens que nós ouvimos anteriormente, e principalmente quando nós ouvimos falar sobre o senhorio, sobre Cristo como cabeça da igreja por nosso irmão Chloe. Nós entendemos quem somos com essa identidade, com uma missão específica, mas temos que entender que a igreja é constituída individualmente por nós, nessa união conjunta que temos uns com os outros e nós com Cristo. Assim, firmeza, quando falamos da firmeza da igreja, em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção para isso, que a firmeza da igreja tem a sua fonte na consistência de sua missão, por uma sólida compreensão e aplicação da palavra de Deus na vida dos que a integram. Quando nós falamos da firmeza da igreja, não estamos falando de uma firmeza institucional que subsiste sem a firmeza individual, que é a obrigação de cada um de nós. Quando nós tratamos da firmeza da igreja, não estamos falando de uma verdade que é teórica, que é distanciada, não. Nós estamos falando pessoalmente, nós estamos envolvidos aqui nessa definição do que é a igreja, e se ela se constitui por cada um de nós, nós temos que ser firmes para que a igreja seja firme. Temos que ter consistência, temos que ter compreensão do que é a palavra e temos que ter aplicação da palavra de Deus na nossa vida para que sejamos firmes e, como consequência, a igreja seja firme. Então, essa missão de proclamar, ela carrega em si a questão da obediência. Obediência à missão, por certo, mas a obediência, em primeiro lugar, de estarmos aplicando a palavra de Deus no nosso caminhar, de sermos um povo bem preparado para essa tarefa, para essa missão gloriosa que recebemos como igreja de Cristo. E ao meditar nisso, eu sou relembrado de que proclamação começando com obediência, não é sem razão que o primeiro missionário nosso que veio dos Estados Unidos e que trouxe
o presbiterianismo ao Brasil, Ashwell Green Simonton. Quando ele pregou o seu último sermão, em 18 de julho de 1867. Simonton, ele chegou aqui em 1859. E aqui ele prega o seu último sermão. 8 anos apenas de ministério que ele teve no Brasil, interrompidos por mais ou menos 1 ano em que ele voltou aos Estados Unidos para visitar a sua mãe que estava doente. Lá conheceu uma moça, contraiu matrimônio, regressou com ela, ela engravidou, depois morreu de parto, uma vida sofrida, uma vida muito bem retratada no seu diário. O diário de Simonton é uma fonte rica de inspiração, de instrução. E nós lemos também nesse diário, está lá registrado esse último sermão que foi pregado. Simonton viria a morrer 4 meses depois, acometido de febre amarela. Aos 34 anos. Chegou aqui sem falar uma palavra de português. Chegou aqui sem saber muito bem o que fazer. Começou ensinando inglês. Deus o direciona a ensinar inglês e a pregar em inglês por aqueles marinheiros que vinham de outros países e que entendiam inglês no porto. E aos 34 anos, ele deixa um presbitério organizado, vários convertidos, muitos que continuaram multiplicando, pessoas que estavam intensamente convencidas dessa identidade da igreja e dessa missão de levar à frente a tocha do evangelho, e que estavam aplicando, que estavam consistentemente compreendendo a palavra e aplicando a palavra em suas vidas. Então, ele nos deixa esse último sermão, e o nome do sermão é Os Meios Necessários e Próprios para Plantar o Reino de Jesus Cristo no Brasil. A preocupação de Simonton não era apenas se desincumbir com uma congregação local, ou talvez com algumas congregações formando um presbitério, mas era de expandir, de plantar o reino de Deus no Brasil. E ele nos traz 5 pontos nesse sermão, e brevemente eu coloco eles aqui para a nossa instrução, mas o meu interesse é o primeiro ponto dele. Se perguntasse a você o que é que nós temos que fazer para plantar o reino de Jesus Cristo no Brasil, e pense, transporte-se para a época de Simonton, onde nada existia aqui. Como é que você iria fazer para plantar o reino de Cristo no Brasil? Possivelmente você diria: vamos preparar pregadores para sair pregando. Primeiro ponto de Simonton não é esse. A vida santa de todo crente. A vida santa de todo crente. Simonton estava preocupado com a firmeza da igreja. Simonton estava preocupado em plantar uma igreja firme. Simonton estava preocupado em ter uma congregação de crentes firmes. Simonton estava preocupado com aqueles que consistentemente iriam compreender e aplicar a palavra em suas vidas. Então, o primeiro ponto que ele coloca para plantar o reino de Jesus Cristo no Brasil é a vida santa de cada crente. E ele diz assim no seu diário: na falta dessa pregação, os demais meios não hão de ser bem-sucedidos. Os crentes são o sal da terra. Como é que a igreja seria firme? Como é que ele iria levar à frente a tocha do evangelho? Como é que esse povo que tem uma identidade específica, chamado, eleito por Deus, iria levar à frente o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, plantando o reino de Deus, se a vida não fosse santa, se fossem incoerentes na sua vida, se não houvesse o praticar das verdades contidas na palavra de Deus? Então a vida santa de todo crente. E ele diz: na falta dessa pregação pela vida, os demais meios não seriam bem-sucedidos. Os crentes são o sal da terra. E rapidamente, apenas para que a gente não fique pendurado apenas no primeiro ponto, porque ele tem 5 pontos, mas o segundo ponto era a disseminação da palavra de Deus, a Bíblia, bem como livros e folhetos religiosos.
E Simonton diz assim: desse modo pode-se dar notícia de Jesus a muitos que não querem assistir ao culto público. A imprensa é a arma poderosa para o bem. E o seu ponto seguinte é a transmissão oral pela pregação aos amigos, conhecidos, vizinhos. O convite ao culto público, me impressiona como ele coloca a responsabilidade não apenas no pastor, no pregador, mas em cada um de nós que constituímos a igreja, de estarmos ativamente testemunhando de Cristo e chamando as pessoas para conhecer a Cristo, firmados na palavra de Deus e na prática dessa palavra como uma vida santa, porque objetivamos uma igreja que seja firme. E Simon diz assim no seu diário: cada crente deve comunicar ao vizinho ou ao próximo aquilo que recebe, até que toda a sociedade seja transformada, né? Que otimismo cristão abençoado esse, que nós pudéssemos também ter esse otimismo cristão, essa visão, esse ímpeto que ele tinha de estar almejando uma sociedade transformada através da igreja, como disse o nosso irmão Schlower também em suas pregações, quando ele diz que a igreja é o braço que Deus usa para dominar o mundo. Simon tinha essa convicção também. O quarto ponto dele nesse sermão é a pregação do Evangelho. Tem a pregação do Evangelho, ela é importantíssima. Sem a pregação, você não tem a conversão, é isso que a Bíblia nos ensina. Mas a pregação do Evangelho vem aqui na sequência de uma vida santa de todo crente, da disseminação da palavra de Deus, essa responsabilidade individual encorajada perante os crentes, e então a pregação do Evangelho, e no seu diário ele coloca por pessoas para isso designadas e ordenadas, um lugar todo especial, com muito preparo, com muito esmero, almejando a firmeza da igreja. E finalmente o estabelecimento de escolas. Que visão tinha Simonton, e as igrejas presbiterianas e muitas outras igrejas históricas seguiam essa visão de estabelecer escolas nas quais também a palavra de Deus era encontrada e vidas coerentes com essa palavra pregada eram também ali encontradas e para o direcionamento daqueles que se achegavam às escolas. Simonton faleceu 4 meses depois desse sermão, precocemente, em 1867, aos 34 anos, como eu já disse. Mas voltemos a uma expressão que ela é extremamente utilizada quando nós estamos falando de firmeza. É rocha ou pedra. É uma expressão que ela é primariamente utilizada em referência a Cristo Jesus. Mesmo no texto que nós lemos, nos versos que precedem, nós lemos o versículo 9, mas na realidade os versículos 6 a 8, nós temos aqui a referência à rocha. Diz assim: pois isso está nas Escrituras. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, o que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa para aqueles que não creem. E quem é essa pedra? Essa pedra é Cristo Jesus, a pedra angular. E Pedro aqui está nada mais, nada menos do que expressando uma profecia que nós temos em Isaías 28:16, que diz: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crê não foge. E é interessante que na profecia de Isaías é colocado como se já estivesse lá essa pedra angular, e na realidade já estava desde toda a eternidade, o plano eterno da salvação, no soberano poder do nosso Senhor Deus. Jesus Cristo é a pedra angular, e nele a firmeza da igreja é construída,
os fundamentos da igreja são estabelecidos também. Pensamento que também é retratado em Isaías capítulo 8, versículo 14, e também em Atos capítulo 4, versículo 11. A rocha, Cristo Jesus, na qual nós estamos firmados. A rocha, o Salvador, Cristo Jesus. Mas a igreja, como eu disse, é constituída de pessoas. Pessoas firmadas na rocha têm de firmar suas vidas na rocha da obediência, que está relacionada com Cristo. Essa é uma mensagem de Cristo no texto que nós lemos logo inicialmente. Nós lemos Mateus 7, 24 até 27. E ali nós temos as palavras do próprio Cristo falando de como nós devemos estar firmes como uma casa construída em cima de uma rocha. Essa é a mensagem dele. Se falamos da firmeza da igreja, temos que pensar primeiramente em nós mesmos. Temos que pensar se estamos firmes. E se estamos firmes na obediência que ele demanda de nós. Firmeza pela aderência e prática à palavra de Deus. Pedra é símbolo de fundamento, mas também de firmeza. E nas palavras de Jesus nós temos isso. Agora acompanhem comigo o relato comparativo aqui, porque Jesus está em um incidente falando, e os evangelistas registram, cada um com suas peculiaridades, o mesmo incidente, aqui em Mateus capítulo 7 e em Lucas capítulo 6. Alguma ênfase um pouco diferente, mas o mesmo incidente, ele é retratado e é retratado para a nossa instrução. Primeiramente, vamos retroagir alguns versículos aqui em Mateus. Vamos começar a ler do versículo 21, em vez do versículo 24, porque ele é o versículo paralelo ao versículo 46 de Lucas. Em Mateus 7 diz assim: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E Lucas diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Notem que é a mesma coisa dita de uma maneira ou registrada de uma maneira diferente. Né? Possivelmente, Jesus Cristo tenha falado tanto no afirmativo, como também aqui tem um resumo daquilo que Jesus Cristo falou, mas diz que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz. E em Lucas nós temos uma indagação: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis aquilo que eu vos mando? Então veja a obediência que é central a esse pensamento. Não é suficiente uma profissão que com toda certeza é da boca para fora. Se a prática da fé cristã não está presente na vida, se não há transformação de vida evidenciada na prática, não basta apenas clamar Senhor, Senhor e não fazer aquilo que ele nos manda. No versículo 22 e versículos seguintes, então nós temos aqui um trecho que ocorre somente em Mateus. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. O fazer maravilhas, também isso não representa a obediência. Em Lucas, nós retomamos aqui Jesus dizendo: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante.
É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E em Mateus diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, irmãos, irmãs, nós vemos aqui que a questão principal que está sendo ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo é obediência, é ouvir as palavras e praticá-las. Nós ouvimos aqui antes da mensagem, repetida leitura, de pensamentos semelhantes a esses extraídos lá do Salmo 119. Os primeiros versos do Salmo 119 em 2 segmentos. E todos eles falam não somente de se ouvir a lei, mas de guardar no coração, de praticar a lei, de ter os estatutos, os mandamentos de Deus como prática, como a ação diária de nossas vidas, como evidência clara da nossa transformação eterna, da regeneração que temos em Cristo Jesus, evidenciada por nossas ações. É interessante nós notarmos que Lucas diz assim: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou e abriu uma profunda vala. Esse trecho não tem em Mateus. Quando nós pensamos numa casa construída sobre a rocha, a figura que nós pintamos, assim, que nós idealizamos, é como se fosse uma rocha que sobressai e a pessoa foi e construiu a casa em cima daquela rocha. Mas não é isso que diz o texto, e provavelmente não é isso que disse Jesus em suas palavras. Ele está dizendo de uma rocha que está encoberta pela areia, mas aquele homem, ele foi prudente, e a palavra prudente ela aparece em Mateus, não aparece em Lucas. Mas ele foi prudente, ele sabia que se ele construísse a casa em cima da areia, uma areia que não estava firmada em alguma coisa mais sólida, aquela casa tinha probabilidade de ruir. Então o que é que ele faz? Ele começa a cavar, e ele cava uma vala, ele vai cavando um alicerce, até o momento em que ele encontra uma rocha. É como se ele estivesse ali se livrando do entulho. Como os reformadores, nós estamos perto do aniversário da Reforma, nós estamos no meio dos 500 anos da Reforma, vamos nos lembrar deles. É como se, o que eles fizeram foi isso. A igreja tinha uma mensagem que estava soterrada debaixo do entulho de tradições humanas. E eles saíram cavando atrás de quê? Das Escrituras. Eles queriam a Bíblia, a palavra de Deus, as doutrinas preciosas das Escrituras, não a tradição humana que sufocava as Escrituras debaixo dela. E então essa vala que é cavada com essa profundidade, ela serve para aflorar a rocha, e é nessa rocha que ele firma os alicerces da casa, e essa casa então está bem edificada, bem construída. O texto de Lucas diz assim: cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mateus diz: caiu a chuva, transbordaram os rios. Mateus diz: sopraram os ventos, e só Mateus fala dos ventos, sopraram os ventos. Ou seja, todo tipo de ação meteorológica aqui dos rios foram contra aquela casa, de tal forma que ela foi atacada de todos os lados. Deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por quê? Porque fora edificada sobre a rocha. Irmãos, o que é edificar a casa sobre a rocha? Deus não está falando aqui corporativamente, mas ele está falando individualmente a você e a mim. Nós estamos, obviamente, tratando da firmeza da igreja, mas a mensagem é para mim e é para você individualmente. Firmar a casa sobre a rocha, construir uma casa firme, uma casa que não se abale.
significa o quê? Ouvir as palavras e praticá-las. Ter a palavra de Deus e colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus. O texto continua falando daquele que não tem a casa construída sobre a rocha. E Lucas diz assim: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. Mateus diz: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Uma pessoa que não tem bom senso, que está lidando com todas essas coisas santas, que está recebendo a instrução continuadamente, que tem a palavra de Deus, que sabe muitas vezes o que é que a palavra de Deus demanda, mas que joga todas essas coisas fora porque pratica exatamente o oposto. E a casa não aguenta. A casa vai abaixo. A casa caiu, como nós dizemos, coloquialmente. Arrojando-se o rio contra ela, diz Lucas. Logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Mateus diz: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A casa caiu. Irmãos e irmãs, estamos falando da firmeza da igreja. A igreja, por natureza, ela é firme porque ela é fundada na rocha que é Cristo. Mas a firmeza da igreja no seu dia a dia, a firmeza da igreja no cumprimento da sua missão, ela está intrinsecamente dependente da nossa situação como cristãos, como povo de Deus, perante a palavra de Deus e mediante todos os ensinamentos da palavra, como é que nós estamos quando confrontamos a nossa prática diária, o nosso viver, os nossos relacionamentos. Consideramos seriamente as demandas de Deus em nossas vidas, ou jogamos fora tudo isso e temos testemunhado casas caídas aos montões na igreja. Sabemos que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Deus vai cumprir os seus planos, mas temos testemunhado muitos que integram a igreja visível, cuja casa tem ruído. Pessoas que ficam cegas pelo pecado, pessoas que constroem a sua vida em cima de areia e não aguenta o vento, a cheia, a chuva, não aguenta nada e essa casa cai, vem a ruir. Mas não somente membros de igrejas, muitas vezes líderes que estão ensinando as palavras de salvação, as palavras da verdade, líderes que convivem com o estudo da palavra de Deus em toda a profundidade. Recentemente, com grande tristeza, testemunhei uma dessas casas caídas na vida de um pastor que durante anos tinha uma vida irregular e escondia essa vida irregular, conseguiu esconder de muitas pessoas. Eu creio que ele não conseguia esconder dentro de casa, não. É bem provável que a esposa soubesse ou tivesse alguma indicação de que havia irregularidades naquela vida. Uma casa construída em cima da areia, mas um belo dia ela vem e cai. E ela cai e ela provoca estragos. E ela cai em cima de pessoas, machuca outros, machuca a família, machuca a pessoa que construiu a casa, porque a palavra não foi praticada. A palavra foi ouvida, mas não praticada. Ela cai e é grande
a ruína. Irmãos, quando nós olhamos esse texto, nós vemos que não basta ter as palavras certas. Lembram que antes de falar da casa construída em cima da rocha, Mateus fala daqueles que dizem Senhor, Senhor. Não basta ter o linguajar religioso. Não basta sermos até ouvintes atentos. Não basta liderarmos, proclamarmos, falarmos ou até fazer maravilhas. A questão básica, crucial é essa. Como é que anda a nossa vida de obediência? Como é que anda o nosso caminhar? Como é que nós estamos no nosso dia a dia? Como é que anda a nossa comunhão com o nosso Pai? Como é que anda o nosso caminhar com Cristo? Como é que está a nossa prática nos negócios, os nossos relacionamentos matrimoniais, o relacionamento com os nossos filhos, com nossos colegas? Como é que está o nosso caminhar? A igreja, como eu disse, somos nós. A firmeza da igreja depende de estar fundada na rocha, firmada no testemunho de vida do povo de Deus, eu e você. Consistência e obediência entre ouvir e praticar. Consistência e obediência que faltam a mim e a você tantas vezes, que devem nos levar de joelhos à presença de Deus, clamando, suplicando para que nós tenhamos vidas transparentes, vidas honestas, para que nós sejamos praticantes da palavra. E esse é o ensinamento não somente desse texto, mas de tantos outros textos nas Escrituras, não é? Como Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, e vejam a advertência aqui, enganando-vos a vós mesmos. Que coisa terrível. Que coisa terrível ser enganado. Ser enganado é uma coisa terrível. Hoje à tarde nós conversávamos sobre uma situação de engano. Um primo meu recebe um telefonema de alguém dizendo, como vai? Eu estou aqui, vim de São Paulo, vim lhe visitar. E ele diz, mas quem é você? Ele diz, como não está conhecendo a minha voz? E aí ele disse, é Solano? E o rapaz disse, é Solano? E então seguiu-se uma conversa na qual ele levou o meu primo a depositar alguns milhares de reais para consertar o carro que tinha quebrado no meio da jornada de São Paulo até Recife. Enganado. Que coisa terrível é ser enganado. Mas mais terrível ainda é quando nós nos enganamos a nós mesmos. Quando nós achamos que podemos manter a aparência. Ou pior ainda, quando a consciência está tão cauterizada que nós achamos que vai tudo bem, quando na realidade não vai. E Deus conhece a nossa vida, conhece os nossos corações, e é Ele que nos diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. E se nós temos esse texto na palavra de Deus, é porque Deus sabe que a igreja visível está cheia de ouvintes, mas não praticantes. Está cheia de pessoas que estão enganando-se a si mesmos. Temos que ser praticantes, para que sejamos firmes. E sendo firmes, para que a igreja siga firme na sua missão, mostrando a sua identidade ao mundo. Mas ouçamos as palavras de Cristo e vejam como elas são bem atuais também nesse outro trecho aqui. Lucas, capítulo 11, versículos 27 a 28. Fico impressionado, parece que
o texto foi escrito para o Brasil, para o nosso tempo, para a nossa era. Diz assim: uma mulher que estava entre a multidão exclamou e lhe disse: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Mulher achava que estava fazendo uma grande coisa. Quantas pessoas acham que estão fazendo uma grande coisa, exaltando a pessoa de Maria? Maria deve ser respeitada, sim, a palavra de Deus nos diz isso. O nome dela é abençoado, nós sabemos disso, mas não é acima do nosso Senhor Jesus Cristo. Não como substituta, não como corredentora. E aqui estava essa mulher exaltando, né? Bendita sois entre as mulheres, dizendo: bem-aventurada aquela que te concebeu, os seios que te amamentaram. Ele disse: não. Bem-aventurados, abençoados, felizes, bem resolvidos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a guardam os seus preceitos. Firmeza da igreja depende da nossa firmeza individual. E Deus quer que nós sejamos crentes firmes, com casas sólidas, fundamentadas, solidificadas na rocha. E ter uma casa construída na rocha é ouvir a palavra e praticá-la. É ser obediente, é demonstrar que nós somos realmente criaturas transformadas, com ações que são transformadas, com relacionamentos transformados, com palavras transformadas, com um linguajar transformado. Aí sim, nós temos uma igreja que é firme. Que Deus possa nos ajudar, nos auxiliar, segurar na nossa mão e nos fazer firme, para que nós sejamos mola mestre na firmeza da igreja ou das igrejas onde Deus nos colocou, cada um de nós. Vamos orar.